TV Artilheiro. Opa, Adilson. Vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo Adilson, a equipe teve, acredito que o jogo em si teve dois tempos distintos em relação à condição de chegar ao gol. Acho até que o Ceará buscou desde o primeiro tempo seu gol, mas o Vasco foi que chegou no primeiro tempo, o Ceará conseguiu chegar ao gol na segunda etapa. Queria que você fizesse uma avaliação geral do que principalmente na sua equipe, afora as alterações que a gente viu de peças, de jogadores, mudou do primeiro tempo para o segundo tempo, para começar a ter mais a posse de bola, dominar o jogo e chegar ao gol de empate e chegar às chances que teve na segunda etapa do jogo, que não teve na primeira. Boa noite primeiro. Eu acho que a gente errou muitos passes no primeiro tempo. A gente acelerou o jogo de uma maneira errada. E isso acaba prejudicando. E nós sabíamos qual seria a proposta do Vasco, com os três na frente, os três no meio, usando esse contra-ataque, onde fizeram o gol, né? Foi num lance de contra-ataque, um escanteio nosso, uma rebatida, e o pessoal veio lá pelo setor esquerdo deles, direito nosso, e conduziram até chegar ao gol. E tiveram mais duas situações parecidas. Então, o que a gente alertou era para, mesmo assim, a gente criou algumas situações. Nós tivemos mais posse, mais volume, mais escanteios, mais chances. E aí, no segundo tempo, você tem que mudar em função do resultado, né? Tá adverso, você tem que tentar reverter. E nós fizemos. Tivemos mais oportunidades para fazer. Se caprichássemos um pouquinho, nós tivemos 11 ou 12 escanteios. Se caprichássemos um pouquinho mais nessa bola, poderíamos ter um aproveitamento melhor, em função da qualidade dos nossos atletas. Então, a gente lamenta pelos primeiros 20 minutos, aquela ansiedade, aquela pressa, aqueles erros que acaba resultando em você pagando um preço aí que não tinha necessidade. Então, quando você entra com aquela formação, é porque você viu uma evolução da equipe jogando bem. O Lima chegou, não tinha mas o Lima chegou, o Galhardo chegou, o Bachola chegou, o Fabinho chegou para rolar para trás, o João chegou. E daí você tem que abrir um pouquinho, às vezes fica um pouquinho mais exposto, mas mesmo assim nós conseguimos controlar, né? Fechamos o meio com os dois de marcação, para dar liberdade para o Leandro, para dar liberdade para o Bachola, adiantando o Galhardo. Então, isso foi o jogo que eu vi. Adilson, boa noite, tudo bem? Boa noite. Prazer em falar com você. Adilson, eu vou continuar aqui um pouco nesse assunto, né? Partir em cima dessa pergunta do colega, mas eu vou tentar inverter um pouco a pergunta. No último jogo do Ceará dentro de casa, aqui contra exatamente o Avaí, na Vitória, foi uma situação um pouco parecida. Não foi a mesma coisa, mas foi um pouco parecida, né? A equipe acabou entrando de novo sem centroavante, aí você fez uma alteração ainda no primeiro tempo, depois a equipe no segundo tempo melhorou, cresceu no jogo até conseguir a vitória. Hoje foi uma situação um pouco parecida. De novo, sem um centroavante. O Thiago Galhardo ficou fazendo essa função um pouco mais à frente, mas aí no intervalo você acabou colocando o Bergson, também o Leandro Carvalho, como você falou, né? Acabou dando liberdade um pouco para os extremos, e o jogo acabou ficando um pouco mais... teve mais amplitude. E aí a equipe melhorou e exatamente o Ceará conseguiu o empate. Eu te pergunto, é algo que você então já deve pensar para o jogo do Fluminense, já para talvez começar o jogo dessa forma, como você volta no segundo tempo, como foi nesses jogos, mais ou menos, com um centroavante? Sim, o atleta vai te dando a resposta e a própria escalação. Quando você entra com uma formação, em função daquilo que você vem observando, volto a repetir, nós fizemos grandes jogos contra o Bahia, o Santos, o próprio Grêmio lá no segundo tempo. E você frisou bem o próprio jogo do Avaí, um pouquinho nervoso, como hoje. Com as duas linhas e o Fabinho fazendo lá direito, onde ele fez muito bem no segundo tempo contra o Goiás. Então, você tenta manter, né? E o volume você tinha mesmo sem o 9, né? Essa eu não me apego. O melhor time hoje do futebol brasileiro
tem dois e às vezes não estão lá dentro da área. Estão te induzindo, estão abrindo, o Gabigol, o próprio Bruno Henrique, né? Aí os dois vêm por dentro. Então, a seleção de 70 não tinha o 9, era o Tostão saindo, o Jardim entrando na diagonal. O Barcelona do Guardiola, o Messi fazia um meia-direita, um falso meia nas costas dos volantes, e a gente via mais de 100 gols por ano. Então, não é o 9, né? E nós tivemos oportunidades para fazer. Então, claro que você pode ir pensando, você vê, o Bergos está sempre entrando, lá no jogo em Salvador eu entrei com o Bergos, e ele teve uma cabeçada para fazer o gol, uma belíssima defesa do goleiro do Bahia, Douglas. E, então, eu tenho um tempo hábil aí para pensar, e a gente vai entrar com uma formação para tentar vencer o jogo do Fluminense. Adilson, é óbvio que o Ceará entrou no jogo para vencer, aliás, como o Vasco também, como o Ceará vai sempre entrar para vencer. Mas aí eu te pergunto, dado as devidas circunstâncias, mais especificamente no segundo tempo, onde a tua equipe quis jogar, onde o Vasco abriu mão de jogar, e aí foi o segundo tempo todo de antijogo, vencendo o jogo, você entende que esse resultado, o empate, acabou sendo interessante para a tua equipe? Não, eu, com todo respeito ao Vasco, a tradição do Vasco, eu trabalhei no Vasco, ao Vanderlei, que eu tenho o maior respeito, pentacampeão brasileiro, um treinador excepcional, inteligente e que arrumou o Vasco. Eu acho que a nossa equipe foi superior. O volume de jogo, a posse, rodando, as situações, escanteios, chances, né? É aquele detalhezinho, às vezes você paga em função de você ter iniciado mal, né? Não tem que ter essa ansiedade. Tem que ter calma. Se vocês prestarem atenção quando o Samuel começou a conduzir a bola, o torcedor quer que vá para frente, e o Samuel inverteu essa bola, ele fez a jogada certa. Então tem a hora de ir para frente, tem a hora de rodar. Quando eu coloquei o Wesley, eu tirei um volante, terminei o jogo com um volante, e o Wesley, Bachola, o Galhardo, abriu o Carvalho e deixei o Bergos. A gente rodou a bola e o Vasco se fechou. Aí teve uma situação lá, o Diogo saiu, jogou adiantado. Enfim, uma no finalzinho ali, num lance lateral, né, deles. Mas o volume eu gostei. Então, eu fico triste em função disso. Porque o objetivo era a vitória. A gente sempre trabalha para vencer os jogos. Ô, Adilson, eu queria que você explicasse um pouco. Ali no primeiro tempo, você colocou o Fabinho como um ponta, né? O que é que você esperava ali, avançando o Fabinho e recuando um pouquinho o Samuel Xavier ali? E no segundo tempo, você botou o Fabinho mesmo ali no meio-campo. O Fabinho ele já fez isso no primeiro jogo aqui contra o Goiás, onde eu coloquei o William. E ele fez o corredor, ele e o Samuel, e foi muito bem aquele jogo. Ele fez no jogo do Grêmio, ele fez no jogo do Santos, ele fez no jogo contra o Bahia. Então você está mantendo, questão de coerência. E às vezes ele vem por dentro. Então eu tenho 3 jogadores para dar liberdade. Vocês não viram a evolução do Bachola? Tem o sacrifício de alguém. É isso que vocês às vezes têm que entender. Tá? Você conserta, arruma, protege e dá liberdade para outros. Então, às vezes a gente trabalha assim. Então, o crescimento do Felipe Bachola foi enorme. Um jogador que está chamando, está criando, está querendo a bola, está organizando, está tentando pifar, está tendo boas triangulações ali com o João. Então, às vezes você tem que equilibrar isso. Ia dar liberdade para o Ricardinho, no processo de criação, que é um jogador que organiza. E aí hoje eu seguro aqui, eu mantenho os dois e abro um pouquinho mais o time. Então, tudo isso a gente pensa aí, são cartões, a sequência de jogos, é uma série de coisas que a gente analisa também. Adilson, boa noite. Você gostou do desempenho do seu time? Fala do primeiro tempo, do segundo. E no segundo tempo que o Vasco praticou antijogo, cai tremendo. Isso chateia também o técnico, além do jogador dentro do campo? É porque o torcedor ele paga o ingresso e nós precisamos colaborar. Então, vale para todos os profissionais, né? É importante a gente ter a bola rolando mais de 60 minutos, a gente que acompanha aí Premier League, Champions League, então a gente vê um jogo bem jogado e
e a gente não vê muito antijogo. Então, isso é uma questão que todos nós precisamos melhorar. Então, não é só o Vasco, nós também. Em respeito ao torcedor, que vem, que paga, incentiva. E gostaria de agradecer o apoio, o incentivo, a cobrança que eles exercem, né, a pressão, então, que jogam juntos. Então, gostaria de agradecer eles também. Adilson, boa noite, tudo bem? Sei que você está muito chateado pelo resultado final do jogo, né? Que dá para perceber o seguinte, Adilson, não sei se você concorda comigo, se não concordar, queria que você me corrigisse. A gente não assiste os teus treinamentos lá com os teus jogadores, não é do Adilson Batista, não, é é uma determinação do clube, né? Mas o que dá para perceber com os jogos que a gente trabalha e assiste é de que você trabalha jogo a jogo, adversário a adversário. Você trabalhou, colocou o teu time de uma forma contra o Bahia. Hoje foi o Vasco. O próximo é o Fluminense. Acredito que você vai trabalhar de acordo com o que você acha que o Fluminense vem, da forma que o Fluminense vem. Mas uma coisa eu tenho certeza, e aí eu queria que você me corrigisse. O time do Fluminense também vai vir fechado como o Vasco veio hoje. E aí você vai ter que, nesse tempo hábil que você disse ainda há pouco, tentar trabalhar seus jogadores, tirar essa ansiedade que a gente comentou lá no CT do Ceará, né, na tua entrevista pré-jogo, tentar tirar essa ansiedade e conseguir furar o bloqueio de um time que deve também, teoricamente, também que a gente não pode afirmar, vir como o Vasco veio hoje fechado. Adilson. Olha, aproveitando a tua pergunta, até gostaria de discordar, não de você, mas de uma matéria que saiu, onde que eu não repetia, que eu mudava o sistema. Então, eu acho que estão equivocados. O sistema, padrão, metodologia, posicionamento está quase parecido, são as peças, se a gente observar. Então, se você pegar o jogo do Goiás, você muda o segundo tempo, daí eu já vou para Porto Alegre, eu já mantenho as duas linhas com os dois. Jogo do Santos, mantenho duas linhas com os dois. Bahia, eu mantenho as duas linhas e adianto um, né, com 1-1. Né? Então, está muito parecido o 4-2-3-1, as duas linhas de 4 com 2. E, às vezes, você vê pessoas comentando 5 formas diferentes de jogar. Isso não é verdade. Então, completando o teu raciocínio, você só é pontual em algumas situações. Né? Eu entrei com Lima e Galhardo por dentro no primeiro jogo, e Bachola não, Bachola não. Matheus e Carvalho lá. Eu só troquei o Carvalho pelo Fabinho, né? Eu troquei o Matheus pelo Lima, e às vezes aqui no meio que eu encontrei o Bachola aqui com o Galhardo. Eu adiantei o Galhardo, agora eu coloco o Bergos, trago o Galhardo para cá, boto o Bachola aqui. Não está sendo formação diferente. Então, às vezes, tem que ter os devidos cuidados e prestar um pouquinho mais de atenção. Não é você. Né? Isso aí, eu já estou mandando um recado. Né? A gente vê lá o Globoesporte.com, aí 5 diferentes, não estou vendo isso. Eu acho que precisa estudar um pouquinho melhor. Adilson, boa noite. Muito se fala sobre essa ansiedade do Ceará em algumas partidas, né? E você mesmo já reconheceu e já falou sobre isso, principalmente na primeira etapa do jogo. Né? A gente viu isso um pouco no jogo contra o Avaí, também Pituaçu enfrentando o Bahia, agora também contra o Vasco. E aí, nessas partidas também teve o detalhe que o Ceará, no segundo tempo, correu, foi mais ofensivo e aí terminou aí tendo até bons resultados, né? Com exceção de hoje, que não veio a vitória, veio o empate. Por que você acha, na tua análise, por que tem essa ansiedade nesse primeiro tempo do jogo, de alguns jogos? Olha, eu não peço. Eu sempre fui calmo, eu sempre passei confiança, eu procuro trabalhar a autoestima, valorizar, que eles acreditem, que tenham personalidade, que joguem futebol, tenham prazer naquilo que estão fazendo. Mas concordo contigo que existiu. Tá? E não que seja importante jogar fora de casa. Pelo contrário. Em casa é sempre mais gostoso. A gente tem que destacar a personalidade, a busca pelo resultado, né? A tomada de iniciativa que nós tivemos. Então,
Só que não podemos entrar como entramos em determinados jogos. A gente acaba correndo um pouco a mais em função desses primeiros 25 minutos onde você erra muito. Não tinha necessidade de errar. Tem que ter mais calma, trabalhar mais a bola, rodar mais a bola, ter um pouquinho mais de paciência. O torcedor ele tem o direito de pede para frente, para frente, para frente. Você precisa, às vezes, rodar. Né? Você trabalhar até você encontrar alguém desmarcado ou alguém que não marcou. Eu penso assim. Adilson, só sobre... Você fez a defesa, né? E até falou que não fui eu, mas sobre a questão do Fluminense, né? Queria que você falasse se você acredita que vem também um time muito fechado como foi o Vasco hoje. Só isso. Pode ser, ó, em função do resultado de hoje, né, com a Chapecoense. Pode ser que venha para um jogo decisivo. Tá perdendo? E, então, é uma decisão, né? Então, é um jogo... Eu sempre falei, o segundo turno é diferente, ó. O campeonato é diferente, então são jogos mais acirrados, mais disputados, de muita atenção, às vezes mais truncados, às vezes o adversário não te deixa jogar, não te propõe o jogo, te espera, só quer te induzir ao erro, e aí você tem que ter discernimento ali. Né? Então, eu coloquei o Wesley justamente para isso, e ele fez, gostei. Para ter lucidez, para rodar a bola, para ter paciência, para ter inversão, para trabalhar 2 contra 1. Né, quando você coloca o Leandro ali, é para ter a individual. Né? Eu até pensei no Cardoso, trabalhar com os dois, trazer o Galhardo, mas o Galhardo já estava um pouquinho cansado, aí fiquei um pouquinho preocupado com o contra-ataque. Tudo isso você pensa. Aí é com eles ali dentro. Acho que eu te ouvi dizendo que eu concordo que o resultado não foi bom, até porque o Ceará teve mais chances, né? Mandou mais no jogo. Né? Isso faz com que o jogo contra o Fluminense ganhe uma importância maior, Adilson? Olha, desde que cheguei, né, eram 14 jogos, então todos os jogos são decisivos. E está afunilando, e está apertando, e está todo mundo perto, e tem que ter atenção com o campeonato. Então, hoje era importante vencer, nós sabíamos da importância, mas esse ponto também ele é importante. Agora, vamos já segunda-feira pensar na melhor formação para fazer um grande jogo e tentar vencer o Fluminense. Boa noite, gente. TV Artilheiro.